Olá, tem Play novo na área. Nesta edição, nós vamos falar da arte de escutar e de comunicar bem. Isso quer dizer, sem violência, com empatia e com produtividade. Porque comunicar bem, quando falamos das relações interpessoais, também significa, veja só, evitar mal-entendidos e desperdício de tempo. Isso tudo também tem a ver com compreender que cada indivíduo é diferente, que não existe certo e errado, mas sim pontos de vista distintos, que as referências de um não são necessariamente as referências de outro. Para esta edição do Play, eu, Natália Pianegonda, entrevistei Tomás Briot, um especialista neste assunto. Ele fala pra gente sobre escutatória e traz algumas sugestões do que fazer para que possamos nos comunicar cada vez melhor. E no final da entrevista, eu trago um resumo das principais dicas. Está ficando mais difícil para a gente se escutar? Claro. A escuta já não é uma coisa natural do ser humano. Temos uma escuta básica que vem de fábrica no nosso cérebro, que escutar se é uma oportunidade ou se é um risco. E o nosso cérebro gosta de escutar o mundo, classificando ele entre eu gosto e não gosto, é um risco, uma oportunidade. É branco, é preto, eu concordo, não concordo. Então, esta escuta, nós temos ela. Só que à medida que estamos numa sociedade da informação, precisamos escutar muito mais coisas. Então a escuta é crítica, e à medida que a riqueza da informação está enchendo todos os sentidos, enchendo toda a sua caixa de e-mail, a sua caixa de WhatsApp, preenchendo toda a nossa agenda, é cada vez mais difícil escutar o outro. Então riqueza da informação igual pobreza da atenção, pobreza da escuta. Você falava que a nossa comunicação, somente 7% dela é verbal. Como é que isso se reflete nas nossas interações cotidianas, particularmente diante do fato de que a gente se comunica cada vez mais eletronicamente? Então, realmente, quando falamos olho no olho, presencialmente, é o nosso corpo que fala. E este estudo mostra que, no final, aquilo que sobra das palavras representa apenas 7%. E quando nós continuamos falando sem o corpo nas mídias, né? Quando a comunicação é mediada pelas mídias digitais, estamos falando sem o corpo. Isto pode fazer muitos mal-entendidos, porque o corpo não está aqui para corrigir uma palavra infeliz, para passar uma intenção, para reagir a uma reação do outro em tempo real. Então o segredo é reaprender a falar aquilo que o corpo deixou de falar na mídia digital. Então precisamos aprender a verbalizar o que o corpo deixa de falar na mídia digital. Olha, que desafio para nós, para evitar mal-entendidos. E no fundo não é tão complicado. Claro que são técnicas que estamos vendo aqui, mas é uma disciplina de sempre verbalizar as nossas emoções, aquilo que queremos, aquilo que sentimos e que nos deixamos subentendido como óbvio. Então requer uma atenção e um cuidado e uma impecabilidade na comunicação, sem dúvida. Como é que a gente poderia dar dicas ou recomendações para que todos possam se escutar mais e melhor? Então, aquilo que eu acabei de fazer agora, né? Antes de responder, dá uma inspiração. Isto é a principal dica. Escutar e antes de qualquer coisa, dar uma inspiração para digerir as palavras do outro, sair do automático e deixar a informação que escutamos passar por este cérebro reptiliano e chegar no córtex pré-frontal, onde eu tenho empatia, raciocínio. Então esta inspiração ela é mágica. Então essa é a minha primeira dica. Para escutar mais e melhor, a segunda dica é anote. Toma nota das palavras exatas do outro, porque a nossa memória é falha. Nos lembramos proporcionalmente à emoção que nos provocam determinadas falas do outro. E a emoção não tem nada a ver com a importância, que é para quem fala, ou a importância para aquela nossa negociação. Então a anotação é uma maneira de externalizar a memória e de escutar mais e melhor. Só que não se trata apenas de escutar, também se trata de dar uma prova da escuta, porque escutar é a metade do trabalho, ainda eu preciso dar a prova da escuta. E aí eu vou dar a prova da escuta falando para o outro que as palavras dele provocaram dentro de mim. O que caracteriza a comunicação violenta e como evitar que a gente caia nas armadilhas que ela representa? Algumas falas do outro vão desencadear uma reação hormonal baseada em cortisol e adrenalina.
Então, qualquer fala do outro que vai fazer com que eu vou sentir este borbulhamento, esta vontade de rebater, de fugir, de atacar, de engolir o sapo, ou de congelar, que são aqueles reflexos reptilianos, para mim é isto que caracteriza uma fala violenta. Porque quando estamos no automático, caímos nela. Então ela é quase natural. Então temos que fugir do nosso natural e ver alternativas. É sempre a mesma coisa. Inspirando e usando padrões de linguagens não violentos. Falas eu em vez de falas vocês. Uma fala você é sempre aquela fala que rotula, que julga, que fala você que é, eu sinto que você patati patatá. E uma fala eu é, eu preciso, eu sinto, eu percebo, eu que não me fiz entender. Vamos dar exemplos. Por exemplo, em vez de você falar, você está errado, não concordo, está falando besteira. Falar, puxa, eu tenho uma opinião diferente, eu enxergo de outra maneira, eu vejo com outro ponto de vista. Segundo exemplo, você não entendeu, eu já te disse. Em vez de falar isso, você fala, eu preciso me expressar melhor. Eu acho que eu não fui claro. Eu vou esclarecer, me dá uma segunda chance. Isto aqui é uma fala eu. Outro exemplo. Você é um atrasadão. Eu preciso que você chegue no horário. Você não sabe se vestir. Eu preciso que você se vista de acordo com as normas da empresa. Então a dica é trocar falas vocês por falas eu. Como é que a gente pode compreender a empatia para também não cair, às vezes, em um erro, como você falava, de eu dizer para você, eu sei como você se sente, eu não sou você. O que é a empatia, então? Exatamente. Esta definição da empatia, que é se colocar no lugar do outro, ela pode levar a padrões de linguagens que não funcionam. Diz, eu sei o que você sente, tenho certeza que você vai gostar, eu já passei por isso. Tudo isto não são falas empáticas, apesar de que a intenção seja empática. Eu tenho uma definição da empatia que eu gosto muito. Empatia é fazer com que o outro sinta as suas necessidades escutadas. Ou seja, a empatia é escutatória. E melhor, a empatia é prova de escuta. Então eu vou provar a minha empatia quando eu vou dar uma prova da escuta, acolhendo a fala do outro com uma história minha. A empatia e posicionamento são muito ligados no sentido de que a solução para sair desta tendência natural que temos de ter razão, de entrar em oposição, em rebate e em combate, é acolher a solução do outro com a empatia e depois se posicionar sem necessariamente concordar com o outro. Como assumir sem se culpar. É uma arte, vai com prática, mas uma vez que você chega neste lugar, as coisas ficam tão mais simples. E eu queria saber, diante disso, qual que é o benefício de você ter essa prática, seja dentro de uma organização, seja no ambiente familiar, com os amigos, na internet? Então, realmente é um esforço. E isto requer disciplina. E só se você conseguir enxergar este benefício, que você vai conseguir trabalhar estes novos padrões. Tem gente que já estão lá naturalmente, né? Outros que têm que trabalhar. Eu não posso falar para mim, né? Quais foram os benefícios para mim. Primeiro, eu ganhei muito tempo, mas muito tempo. Eu comecei a fazer as mesmas reuniões com 50% a 60% do tempo. Porque quando você escuta de verdade, você já pega a solução na cabeça do outro e as coisas são muito mais rápidas. Porque escutatória com foco, né, que eu trabalho. Não é só escutar o outro. Trabalho escutatória com foco. Então, hoje não tivemos tempo de trabalhar, mas escutatória sem foco também não resolve. Conclusão. Primeiro benefício, ganhar tempo. Segundo benefício, menos estresse. Menos estresse porque não levamos para o pessoal, porque não levamos todas essas coisas de um ponto de vista, ele gosta de mim, não gosta de mim, e apenas enxergamos o mundo com um monte de opiniões diferentes. E não com, eu tenho a razão e eu preciso levar ela para adiante e convencer todo mundo. Então isso seria o segundo benefício. O terceiro benefício, engajamento dos outros. Quando você trabalha a escuta e a comunicação com padrões produtivos, o próprio Harvard, né, que é uma universidade lá nos Estados Unidos, confirma que a primeira fonte de engajamento é escuta. Então, a liderança, ela precisa escutar e dar prova de escuta o tempo todo.
A escutatória é a fonte primária de engajamento. E este numa hora onde nível hierárquico, os crachá não são mais os motivadores da ação do outro, né? O outro não faz porque eu vou mandar. Ele vai fazer porque eu vou engajar ele, vou dar vontade para ele. Então faz toda a diferença. Agora então, que tal praticar um pouco? Lembre-se de que escutar é dizer o que as palavras do outro fizeram em você. Respire fundo antes de dar uma resposta e haja com interesse, escuta e acolhimento. Num diálogo, tenha um posicionamento assertivo. Não coloque o interlocutor acima ou abaixo de você. Tente entender bem o que o outro está falando, explorando com perguntas e com interesse. Isso ajuda a evitar ideias pré-concebidas e julgamentos que prejudicam o diálogo e a negociação. Pare de tentar pensar pelo outro. Argumente quando necessário. E se chegou no impasse, procure buscar, junto com a outra pessoa, uma solução. E agora, o que faremos? E aí, gostou? Envie seu comentário, sua dúvida ou sua sugestão para play@sestsenat.org.br. Se você quiser também passar alguma dúvida para o Thomas, a gente encaminha para ele. play@sestsenat.org.br. Obrigada pela sua escuta atenta e até a próxima edição.